Canal Trolendo hoje com a obra Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Essa obra foi escrita entre 1954 e 1955 e vai contar a história de Severino, um retirante entre tantos outros. Nesta obra, João Cabral de Melo Neto apresenta o percurso de morte e vida de um retirante, o Severino. O Severino é muito igual a tantos outros que moram no Nordeste, segundo o próprio autor, que tem o mesmo nome, a mesma cabeça grande e o mesmo destino trágico do sertão, ou seja, morrer de emboscada antes dos 20 anos, de velhice antes dos 30, de fome um pouco a cada dia. Severino vai percorrer o sertão em busca de uma expectativa de sobrevivência. O poema pode ser dividido em duas partes. A primeira com o caminho até Recife e a segunda parte a sua chegada e a estadia na capital pernambucana. O percurso de Severino é cheio de detalhes. A primeira parte da narrativa é marcada pela presença constante da morte, no meio da paisagem do Nordeste, na paisagem agreste e no chão duro de pedra, marcado pela falta de chuva. A morte também é dura e sempre vai ter uma relação com a pobreza e com o trabalho. No meio da miséria do sertão, Severino encontra uma senhora em uma casa e resolve perguntar por trabalho, mas não há trabalho para quem mexe com as coisas da terra. Então, Severino precisa se virar diante de tantas dificuldades do sertão, sempre reinventando-se, a necessidade de sempre ir partindo em busca de sobrevivência. Conforme Severino se aproxima do litoral, a terra começa a ficar mais mole, mas a morte não abranda. O solo vai se tornando mais fértil, o canavial é grande, mas mesmo assim a paisagem é vazia de pessoas. O retirante acredita que o motivo para o lugar estar tão vazio é que a terra é tão rica que não é preciso trabalhar nela todo dia. Ele crê ter chegado no lugar onde a morte abranda. A vida não é severina. Então, quando ele chega até em Recife, ele vai se deparar que ele está em frente a um cemitério, né? Um cemitério que recebe muitos mortos. Então ele se assusta. Ele caminhou em busca de vida, né, de sobreviver, e quando ele chega em Recife, ele se depara com a morte, porque ele se depara com um grande cemitério. Essa obra tem um caráter social e político, principalmente numa passagem que é o funeral de um lavrador. Esse trabalhador que queria só um pedaço de terra, ele acaba sendo morto, ou seja, a única terra que ele tem agora é um pouco da terra da sua própria cova. Ao chegar em Recife, diante do cenário sórdido, né, dele presenciar que está em frente a um cemitério, o suicídio de Severino pareceria ser uma boa opção, ou seja, ele interromperia essa vida que também é uma vida severina. Nesse momento que ele decide pelo suicídio, o percurso e a narrativa teria chegado ao fim. Mas ao chegar, né, porque toda essa trajetória de Severino desenha-se como se fosse um rosário. Então, naquele momento, parece-me que ele chegaria na última conta do rosário com o suicídio. Então, ao dar cabo em sua própria vida, ele é balançado, né? Ele é puxado por alguém que se chama José e é morador do mangue, que conversando com ele diz que não valeria a pena ele tirar a própria vida. Por mais, né, que a morte no Nordeste seja anunciada, ela precisa ser adiada para que se viva um dia de cada vez, mesmo que esses dias sejam de sofrimento. Essa conversa vai ser interrompida pelo anúncio do filho de José, que é um momento de revelação no poema, pois o subtítulo do poema, Vida e Morte, Vida e Severina, é Alto de Natal, e o nome do pai José é uma clara referência ao nascimento de Jesus. Então, na segunda parte, o Alto do Natal, vai se formar um presépio em torno do filho de José. Chegam 3 magos, os reis magos, que entregam presentes muito simples, né? Lembranças de pessoas pobres. Depois aparecem ciganas que adivinham o futuro do menino. E nesse momento, Severino e José retomam o diálogo. Ou seja, a epifania vai ser anunciada pela boca do novo pai.
Daí ele vai dizer: não há melhor resposta para o espetáculo da vida vê-la desfiar seu fio, que também chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco uma nova vida explodida, mesmo que essa vida seja uma vida severina. Então, o alto de Natal fica completo com o nascimento do menino. O percurso de Severino, mesmo sendo totalmente cercado pela morte, ele termina com a vida que insistentemente floresce em meio a tanta miséria e tanta morte. Até a próxima, pessoal!